Senador, ele veio com habeas corpus, mas ele está respondendo algumas perguntas do relator. Mas não são respostas muito consistentes, na sua opinião, ou são? Olha, a situação do Juscimar, eu acho que ele, dentro dessa estrutura que foi montada para fraudar a Previdência, talvez seja alguém que hierarquicamente está na base da pirâmide. Eu não o vejo como alguém que é o principal articulador, um dos principais articuladores. Saúde. Obrigado. Desse crime grave que está sendo perpetrado contra os aposentados brasileiros. Mas ele nos permite entender um pouco o funcionamento da máquina previdenciária, né? Como se davam as decisões, de que forma os pareceres eram emitidos. Ele está mostrando que ele quer mostrar uma postura técnica, mas foi uma postura que ao longo dos anos 23 e 24, que foi o período em que ele teve posição de mando dentro do INSS, vários pareceres que ele deu foram no sentido de flexibilizar barreiras, de permitir, por exemplo, que a CONTAG, que a CONAFE e que outras entidades tivessem descontos em bloco, ou seja, sem a necessidade de aferição da veracidade do desconto um a um. Né? Então vieram de tal maneira 20, 30 mil de uma vez, que passou tudo como se fosse um bolo. Né? E é evidente que ele fala que é apenas uma opinião, mas é uma opinião muito temerária de alguém que está na base da pirâmide, permitir que de repente esse número tão grande de benefícios fosse colocado dentro do sistema sem a verificação, sem o cuidado de se saber que de fato houve autorização por parte do beneficiário. Esse crescimento expressivo que ocorreu na diretoria de benefícios do número de pessoas que eram associadas, as próprias reclamações, me parece meio inverossímil que ele não soubesse de nada, né? Mas eu acho que ele é mais uma peça nessa engrenagem. Eu não vou fazer aqui juízo de valor, porque todo mundo tem a presunção de inocência, mas claramente ele era alguém, uma ferramenta, né, que foi utilizada para perpetrar esse crime. E eu acho que ele vai ter a oportunidade de se defender, mas a investigação vai mostrar quem foram aqueles que estavam dentro da estrutura e ele era um deles. Sim, até porque ele insiste em dizer que foram decisões técnicas. Pois é, mas é difícil você justificar uma decisão técnica que abre mão de critério de fiscalização e de controle. E com uma quantidade tão grande que são os descontos em bloco. E também como ele foi responsável por um grupo que investigou a CONAFE e ao final ele concluiu que não havia nenhuma ilegalidade da maneira como a CONAFE se comportava, e a própria CGU mostrou mais adiante que mais de 90% dos filiados da CONAFE, na verdade, foram filiados sem saber que estavam filiados ou que tipo de benefícios teriam à disposição. Então, ou ele fez um trabalho muito ruim como técnico, ou foi orientado a passar a mão na cabeça desses criminosos que estavam dentro da estrutura do INSS. Certo. Qual a sua expectativa para a última semana agora de CPMI? Olha, eu acho que é hora também do relator aproveitar esse recesso e debruçar sobre essa enorme quantidade de documentos que ele tem em mãos, das quebras que foram feitas, dos depoimentos que foram dados e tentar linkar, né, essas situações todas para que nós possamos entender qual era a engenharia por trás desse crime. Né? Na retomada em fevereiro, nós vamos ter a oportunidade de trabalharmos a questão dos consignados, também é um problema muito grave. E na quinta-feira agora a votação de requerimentos. Até agora o governo blindou muitas pessoas que poderiam elucidar o crime. Veja hoje, por exemplo, a caso da Daniela Fonteles, que o governo impediu a sua vinda, impediu a quebra do seu sigilo. E hoje é uma reportagem do Metrópole que mostra que, além do dinheiro que ela recebeu do grupo do Antônio Camilo, quase 5 milhões de reais, ela também era sócia do Antônio Camilo naquele negócio da maconha, né, do cannabis sativa, né? Então há muitas ligações e o fato dela ter sido marqueteira da Dilma, do PT, né, isso tudo faz com que o governo termine blindando ela aqui, infelizmente, na comissão. Vamos ver se a gente tem voto na quinta-feira. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho. Obrigado também.